Fala galera, aqui é o podcast Pode Tudo, mais uma vez, com episódio ainda com uma pessoa ilustre, hein? Professor Deschamps, Luiz Deschamps, agora candidato a deputado federal. Victor. Opa, beleza, pessoal? Leonardo Gibran. Opa, e aí? E a gente tá com uma faltinha aí, hoje o Schmidt não quis vir. Assunto de exército. Diz ele que tá da guarda, hein? Não sei. Mas começando, Deschamps, como é que tu começou a tua carreira como professor? De onde é que veio essa ideia de querer fazer a mudança? Só antes me permite, Trida, como eu sou um candidato vacilão, porque a hora que tu desse a deixa ali era para eu falar boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo, eu nem falei. Não, faz agora aí. Faz agora, né? Então, galera, professor Deschamps aqui. Eu primeiro, antes de começar a falar também sobre até minha trajetória de vida, eu queria dizer que eu fiquei felicíssimo assistindo a essa iniciativa de vocês. Acho que uma das razões pelas quais eu estou me candidatando agora é justamente para a gente conseguir dar voz às pessoas que muitas vezes não têm voz e têm ideias que são ideias geniais, brilhantes. Uhum. Eu acho que Pode Tudo é uma dessas ideias. Então, palmas para vocês. Obrigado. Né? Fico feliz de estar participando. Queria realçar para vocês todos, é a primeira vez, é o meu primeiro programa. É o primeiro momento que eu estou, até porque a campanha começa hoje mesmo, o start da campanha, e estar aqui falando com vocês é um prazer para mim inenarrável, até como professor. Sim. Bom, muito bom. Como é que começou a minha história, Trida, com toda para chegar até essa candidatura e chegar até esse momento da minha vida, né? Quando era menino como vocês, assim, sim, eu também achava a educação muito difícil, né? Muitas vezes insuportável, mas eu sempre tive, até muitas vezes, pressão familiar para pelo menos, me formar no ensino médio. E eu tenho certeza que foi só por isso, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já era boy em agência bancária. Já trabalhava o negócio todo. E sempre, assim, fui muito comunicativo, isso facilitou bastante. Eu me lembro bem, assim, dos primeiros gerentes do banco onde eu trabalhei, falando super bem de mim e tal, do meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e quando a gente começa a ganhar uma grana muito cedo, assim, pra gente que não tem família, que não tem todas as responsabilidades, nossa, gente, o que eu tô fazendo na sala de aula? Mas a pressão foi muito firme, né, muito forte da minha mãe, no sentido, não, tu vai continuar estudando, sim, não, tu vai te formar no ensino médio. E aí, depois de alguns percalços escolares, eu consegui me formar. E saí daqui titulado do ensino médio já. Só que, à época, era muito difícil fazer uma universidade. A gente não tinha uma universidade como a Unifeb. Era mais complexo, né? Sabe? Mas tu não chegou a pegar recuperação no colégio, exame, ou até reprovar? Pois é. Ou conseguiu direto, assim? Reprovei. Reprovou? Reprovei. Tive problemas, tive que mudar de colégio. Caraca. 2 vezes. E sabe assim, eu era muito irrequieto, a própria educação para mim naquele tempo, eu queria lembrar que eu sou aluno da ditadura, né? Era muito mais complexo, era muito mais difícil, assim, a gente tinha uma escola infinitamente mais rígida, né? Sim. Não vão vocês pensar, por exemplo, que nas escolas em que eu estudei, que eram boas escolas e tal, a gente tinha o menor incentivo para fazer um podcast, por exemplo, ou o que equivalesse a um podcast naquele tempo. Até que o direito de expressão era muito privado, né? Muito privado, né? Muito, sabe? Então a gente viveu um período que era um período muito complicado, muito difícil. Eu tive amigos que foram presos por causa do corte de cabelo, né, gente? Caraca. Aí é o auge a ditadura era loucura. Para vocês terem uma noção. Então, eu vivi isso quando era menino, não quero a volta disso, né? Quando era adolescente. E por conta disso, né? Mas é interessante que daí depois, quando eu saio do banco, né, depois de 1 ano, era muita pressão, era muito trabalho, assim, a gente trabalhava verdadeiramente demais. E eu era um menino ainda, cheio de sonhos, né, 15 anos, então eu segui fazendo outros trabalhos, né,
Até que lá por volta da década de 80, 81, eu que já era músico, que tocava violão e tal, eu comecei a perceber assim a minha necessidade de expressão, porque eu adorava escrever, gente. Eu adorava escrever. Escrever, falar, comunicar. Ler e escrever. Cara, Trida, mas a escrita, assim, pra mim era um troço. Eu tenho cadernos e cadernos daquela época ainda até hoje, Sim. sabe? Caraca, Eu olho, legal. eu vejo e eu sempre prezei muito isso, assim, sabe? Eu não era um aluno nota 1000, nunca fui um aluno nota 1000, mas eu gostava muito de língua portuguesa e a língua portuguesa me ajudava bastante até a resolver a maioria dos problemas que a gente tinha. Mas tu sempre teve na tua cabeça que tu queria seguir isso como profissão ou foi com o passar do tempo? Não, aí evoluiu, aí a minha vida evoluiu, a partir de um determinado momento, a minha vida evoluiu para organizar uma banda. Eu consegui juntar, né, 3 moleques comigo e a gente formou uma banda. E a princípio era muito legal, porque um deles, batera, nem era tão moleque assim, já era mais maduro que a gente e tal, e ele não gostava muito de tocar cover. Sabe? A levada dele Era mais não era própria, tocar cover, assim. ele era hobby. Autoral. Inclusive, ele era um dos melhores músicos ali, de nós 4, ele era disparado, assim, um dos melhores músicos, assim. Só que ele não curtia tocar cover, sabe? Ele achava, e ele adorava, tinha uma cultura, vasta cultura musical, assim, muitos discos e tal, um equipamento de som maravilhoso. Só que ele não curtia, gente, assim, sabe, tocar cover, ficar horas e horas ali. Ele curtia mais ir lá e se divertir com a gente. E isso fez com que a gente começasse a compor. E por causa disso, eu tive de aprimorar esse meu conhecimento, esse meu afeto pela língua portuguesa. Por quê? Porque daí tu começa a perceber assim que para escrever a letra de uma música tem toda uma dinâmica que é diferente. A métrica a métrica, né, Trida, que a gente estuda na literatura. Mas eu não sabia nada disso assim tecnicamente. Hoje eu sei, sou um professor com uma boa formação nesse sentido, mas naquela época assim era tudo muito intuitivo. Muito intuitivo. E aí a gente começou a compor a nossa banda, Bandeira Federal, e dados os percalços, gradativamente, a gente foi aprimorando, né? E chegou um determinado momento, alguns saíram, que faz parte do processo, né? Eu quero, a minha perspectiva de vida assim não é ser músico e tal. O batera esse, né? O queridíssimo amigo até hoje. Eu também, sabe, a minha mais levada hobby, é outra. É mais um passatempo, assim. Mas eu e o guitarrista, assim, que é meu compadre, eu e o guitarrista, a gente disse, não, cara, nós vamos querer fazer isso aí para ver onde é que a gente consegue chegar. Sim. E aí organizamos, né, com diversos outros amigos, assim, porque era muito difícil para começar a encontrar um baterista em Brusque, era muito difícil encontrar um baixista em Brusque e tal, mas a gente seguia, sabe, assim, praticamente com aquela obsessão. Não, nós vamos fazer essa banda e nós vamos montar um repertório de músicas próprias. Não que a gente não tocasse cover, a gente tocava cover, mas a gente nunca buscava copiar aquilo que o Sempre músico... alguma coisa própria. Era uma versão. Vocês faziam show já Era a ou versão. vocês só tocavam? Tipo, Fidelis, foi muito legal, porque a partir do momento que a gente começou a tocar e começou a montar um repertório mais vasto, né, porque produzir música, galera, tem a dificuldade assim de a gente chegar e dizer assim, não, essa daqui tá acabada, Sim. sabe? Tem música minha que eu levei 5 anos para fazer. Né? Cada vez vai aprimorando um pouquinho. Cada vez tu vai aprimorando e cada vez tu vai exigindo mais de ti mesmo. Rapidinho, só o olho não tá muito baixo, né? Não, E aí a gente chegou... levanta aqui um pouquinho, num determinado momento, a Eu tô aqui. conhecer o pessoal que era o pessoal do Contracorrente. Né? Eu me lembro bem, assim, nós tínhamos feito um show, que era um show no estádio do Paysandu. E Já é outro vieram padrão, bandas, já era outro padrão. Já tava assim, estourado, Era muito pai. legal. O meu pai era músico profissional, a gente não tinha uma guitarra legal, então o pai emprestava a guitarra dele quando o show era assim, muito grandão, né? E aí o pai emprestou a guitarra, a gente trouxe a guitarra de Blumenau pra cá, que meu pai mora em Blumenau, morava em Blumenau. A gente trouxe pra cá e tal. E aí
fizemos nosso show ali do lado de bandas, assim, que eram bandas, Grande todas da elas época, underground, mas todas elas underground, né? Todas elas underground, mas já eram bandas assim, sabe, com uma larga trajetória. E a gente começou a ver, pô, ficamos curiosos, porque eram bandas que não eram muito diferentes da nossa banda. Né? Eram 3, 4 moleques com sonho e trabalhando por esse sonho. E aí a gente começa a se aperceber que tem todo um conjunto de saberes, de conhecimentos que também são essenciais. Né? A gente, para fazer uma banda, a gente tem de aprender a produzir uma banda, a gente tem de aprender a botar o nosso nome, Trabalho em botar grupo. o nosso trabalho no mercado, divulgar o nosso trabalho, a gente tem que começar a construir uma rede grande de uma empresa, né? contatos. É um empreendimento. É um empreendimento. Mas vocês conseguiam manter, tipo, ganhar dinheiro com isso? Ou Não, não dá? nunca, né? A gente nunca teve assim, nunca chegou nesse nível, porque a gente não conseguiu gravar, que era muito difícil gravar. Hoje é extremamente fácil gravar, né? A gente grava e posta na internet e tal, e com uma qualidade excepcional num estúdio caseiro, né? Mas naquela época, assim, a primeira vez que a gente gravou alguma coisa a valer mesmo, assim, a gente teve de ir para Curitiba, numa empreitada. Caramba. Assim, botamos 5 dentro do carro. E fé. Instrumento E vai, em né? cima. E fé. E vamos para Curitiba para gravar a nossa primeira música. E se a não gente- Sabe que ano que conseguir, era? tem que... Sabe que ano que era? Alguma coisa? Isso era 84 para 85. Nossa, Cara, 80 caraca. 84 para que 85. da hora, velho. Né? E aí botamos a molecada dentro do carro e fomos, né? O carro, inclusive, era o carro do guitarrista. Era muito show, era muito A diversão que deve É aventura, né, cara? Era Um uma negócio, aventura, é um negócio assim que, cara. tipo, tu fala com qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que já fez isso, né? Então, Tipo, pô, fui gravar uma música em Curitiba. E É, era mano, que um massa. evento pra gente, assim, era um acontecimento pra gente, mas era um acontecimento pra cidade também, porque a cidade é uma cidade pequena, uma imagina, cidade a gente pequenininha. conhecia as placas dos carros. Sim, todo mundo as placas dos carros dos conhecidos, a gente, sabe, lembrava assim, pô, direto. Ó, o João aí tá chegando. E aí era muito legal, porque isso começou a repercutir de um jeito assim inesperado para nós. E ao mesmo tempo a gente conheceu e começou a ler o Contracorrente. Tá? Então aqui cabe um parênteses muito, muito importante para dizer o que era o Contracorrente. O Contracorrente, gente, era simplesmente o jornal alternativo brasileiro de mais credibilidade. Era aquele jornal alternativo brasileiro que, se os jornalistas do jornal pusessem ali, cara, essa banda é a banda da gema. Leva fé, porque os caras são muito fera e muito verdadeiros. e vocês conseguiram um espaço lá, uma matéria? E a gente não só conseguiu uma matéria, como os dois mentores e os dois criadores e divulgadores e o dínamo que fazia o jornal Contracorrente funcionar, que eram a Cláudia Bia e o Luiz Teixeira, eles começaram a dizer pra gente como é que vocês têm de se organizar, o que vocês têm de fazer. O que que Dando vocês- bisu já pra... É bom porque já... Entende? Porque eles conheciam. Vou dar um É, exemplo pra já vocês. conhece. Tem uma banda maravilhosa chamada Beijo à Força dessa época. Mas uma banda excepcional. Excepcional. A banda Beijo à Força lá de Curitiba. Sim. Que a gente conheceu aqui quando tocou nesse nosso primeiro show, assim, mais No legal, mais Paysandu ali. estruturado. E o que foi muito bacana, que a Cláudia, o Luiz, eles viram na gente esse potencial, sabe? Eles viram e vieram falar com a gente. E sentiram também a gente, né? Era basicamente 4 moleques sonhador querendo um lugar ao sol. E eu achei muito bacana, a partir do momento que eles começaram a compartilhar com a gente, gente, o que vocês têm de fazer? Galera, vocês têm de começar a pensar em produzir, vocês têm um repertório com 9, 10 músicas, o que vocês querem? Querem gravar um disco? Cara, gravar um disco sabe, muito caro. Sim. Né? Então, o que vocês têm que fazer? Pô, grava uma música, sabe? Não fica pensando assim, vou entrar no estúdio e vou gravar. Não, vocês já gravaram? Não, nunca gravamos. Então vocês têm de entrar no estúdio para gravar uma. E aí começou todo esse processo. Então, por isso que a gente teve esses toques que, de certa forma, deram um norte pra gente, num contexto que Um rumo profissional já. Gente, rumo profissional, né? Assim, amadorístico profissional.
E pouca gente tinha acesso a isso. Eu queria lembrar vocês que nessa época, né, estava se criando a cena que deu origem a bandas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, lá em Brasília. Estava se criando a cena que deu origem a bandas como The Fala, Garotos The Fala, Pupilas Dilatadas, um monte de banda underground gaúcha. Estava se criando em São Paulo toda uma rede do underground. Uma cultura diferente estava crescendo. Uma cultura paralela, né? Ela marginal, no sentido que ela estava à margem das grandes gravadoras, mas ela mesmo, né, conseguia se produzir, conseguia se fazer ouvir. Mas querendo ou não, essa forma de arte também era uma expressão, né, que muita gente tinha contra a ditadura, né? Também. Porque o Raul Seixas, né? Tipo, era uma forma de mostrar o ódio que tinha a ditadura e como queria que acabasse essa época, né? Mas... muitas bandas funcionavam dessa forma. A gente também, de certa forma, que vivia numa cidade de 60 mil habitantes, que era uma cidade bem conservadora, até hoje é uma cidade bem conservadora, né? Que tinha diversos problemas, que eram problemas de escola, né? Problemas que eram problemas de relacionamentos interpessoais, aquelas paixões adolescentes. A gente colocava isso nas nossas letras de música, né? O fato de a gente ter dia a missa todo domingo. É uma né? pira Aquela que fica na cabeça do cara, essas coisas assim, né? Ficou muito marcado. E hoje é muito legal, porque algumas dessas músicas aí, bandas de hoje gravaram, covers. Agora, recentemente, estava falando com um amigo meu, e esse amigo me pediu uma música do Bandeira para gravar, eu cedi, né, mostrei, e achei muito bacana isso. Então, para mim, assim, ainda hoje resiste, isso tem uma vitalidade. Sim. E eu acho que tem essa vitalidade porque tem todo esse contexto, que era uma coisa muito verdadeira e da qual eu me orgulho bastante de ter participado. Mas O que foi? Essa letra adolescente nunca vai ser de moda. Porque toda vida tu vai ter aquela historinha de amor, que o cara se apaixonou e não sei o que, sabe? Que faz sucesso, né? O bagulho é fazer, tipo, uma letra chiclete. Que agora também tem muita essa coisa da polêmica, agora entrando em outro assunto, da música no TikTok. Que o TikTok tá mudando completamente o jeito de consumir música. Porque antes a gente tinha uma música de, tipo, 5 minutos. Agora o que o TikTok faz? O TikTok, ele reduz essa música no máximo 2, 1 minuto. E 30 segundos chiclete. Que é uma letra simples, e é um ritmo fácil, que vai entrar na cabeça da pessoa que tá vendo, e é esse tipo de música que agora vai rodar. Mas a música sempre se renova também, né? Não, então, agora ela tá se renovando pra isso. Esse porque tem toda essa discussão agora de como o TikTok tá mudando completamente o jeito da gente consumir conteúdo. Porque vídeo curto, até o YouTube criou o Shorts, né? Então, tem vídeo curto agora. Tem gente que fala tem gente que defende que ainda não tá acontecendo isso, tem gente que fala que os vídeos longos ainda têm seu espaço, mas tem gente que ainda já fala que não, a gente tá numa época de período de vídeo curto, que é o que bomba, é só ver podcast. O podcast, pra ele bombar realmente, ele tem que ter um canal de corte. Corte. Ele tem que ter um canal de corte que chame a atenção, que tem o assunto... Clickbait. Então, tipo assim, a gente vê que não que um vídeo de, tipo, 2 minutos ele não possa ter um conteúdo bom e muito bem elaborado. Pode. Mas agora, o tanto de tópico que tu pode ter num vídeo de 1 hora, transformar isso só pra 2 minutos, tu perde um monte de conteúdo ali, que pode ser abordado. E isso é triste que isso aconteça, ver, tipo... essa diminuição aí no período. É filosofia, né? Que a gente tá vivendo numa sociedade superficial, né? Que não é mais aquela intensa, aquela... É tipo, deu pico de dopamina, acabou. Pula o próximo vídeo. Então, porque... O cara fica 2, 3 horas lá tranquilo. Tipo, pro cara ter uma conversa assim é raridade. Não, mas o TikTok, ele esgota completamente o teu tempo. É tipo, tu deita na cama, fica rodando por 2 horas, quando tu vai ver já é de noite 2 horas, pô. Tá ligado? É ridículo aquilo lá. Aquilo lá deve... Porque vamos processar o TikTok. É uns vídeos curtinhos. É uns vídeos curtinhos, tu vai vendo. Mas tanto até que, eu não sei se é verdade, mas falam, as más línguas falam, que até a própria criadora do TikTok, né? TikTok, enfim, a empresa lá que gere, falou que gostaria que fosse uma plataforma de conteúdos educacionais.
Não essa coisa de dancinha, as coisas que hoje em dia... Que é o que faz sucesso, tu vê, né? Uma guria dançando ali pra câmera, pô, 17 milhões de views estourado, 1 milhão de like e ganha quantos por mês? Agora, Bacana. gente, vocês não acham que isso tem muito a ver com com a própria fragmentação, isso que o Trida falou, essa incapacidade de a gente se aprofundar? Porque eu vou dizer para vocês, na literatura, isso já acontece desde o princípio do século XX, desde a Semana de Arte Moderna ali. A Semana de Arte Moderna está completando um século neste ano. Isso já acontece na pintura desde o comecinho do século XX, 1900, 1905, 1910, essa fragmentação, essa diluição daquilo que é grande, grandioso, em pequenas partes, e ó, é isso que tu vai ver o recorte. Mas além dessa coisa de pequeno, atualmente o pessoal, a grande massa, assim, por dizer, né, prioriza quantidade do que qualidade. Exatamente. O maior exemplo disso que eu consigo dar numa indústria é a Netflix, indústria de filme. O tanto de filme que eles produzem, pega todos. Dois presta. Quantos que presta? Quantos realmente é um filme legal, interessante? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês agora, falando politicamente. Na minha perspectiva, a cultura é um dos aspectos econômico-financeiros. Eu nem digo, sabe, cultural de identidade, eu digo econômico-financeiros mais mal explorados da nossa Verdade, região. verdade, pô. Vocês entendem, Sim. gente? Eu depois de ter passado por muitas aventuras, quando vim para Santa Catarina, voltei, nasceu a minha filha e aí a gente achou melhor criá-la aqui do que criá-la em Porto Alegre. Quando eu vim para cá, eu fui trabalhar no colégio em Blumenau, Blumenau. E esse colégio já tinha lá um projetinho de produção de audiovisual. Sim. Era muito difícil, galera. Eu me lembro de umas meninas maravilhosas que fizeram um vídeo de 20 e tantos minutos, um longa-metragem já, cara. Né? Para hoje é uma longuíssima metragem. Fizeram um vídeo de 20 minutos contando a história de uma banda, sabe? De meninas. Era maravilhoso. A galera do colégio lá. A galera do colégio, por quê? Porque tinha um concurso. Esse concurso de vídeos, que era um concurso regional, era só aquele colégio ali na região que fazia. Ele fazia com que alunos viessem estudar de Timbó, de Indaial, fossem lá estudar naquele colégio só para participar do projeto. Caramba, então era grande? O projeto, num dia do final do ano, a gente locava o Teatro Carlos Gomes, e o Teatro Carlos Gomes, imagina, lotado, para ver a entrega de prêmios aos nossos alunos daquele projeto. Bom, em cerca de 10 anos, a gente produziu mais de 200 vídeos. Isso numa época, gente, que uma câmera era um troço desse tamanho. Depois diminuiu um pouco, mas era um troço desse tamanho. As meninas usavam para filmar, era um troço descomunal. E fora grande, o valor, né? Né? Fora o valor, né? Nossa. Editar era muito mais difícil, porque tu tinha de pagar alguém para editar, tu não tinha programa de computador para edição. Hoje é tudo free, a gente consegue baixar. Consegue ver um vídeo no fazer. YouTube e já aprendeu. Já aprendeu, né? E o acesso a esse... Então, para mim, na minha percepção, ali naquele momento, a minha pretensão era que a gente conseguisse universalizar essa prática. Inclusive, depois eu vim dar aula em Brusque, num colégio aqui em Brusque, a gente deu sequência ao projeto, daí eu tocava no colégio de Blumenau e tocava no colégio de Brusque ao longo de alguns anos e tal. Só que o que a gente percebe, né, Trida? A gente percebe que o foco cultural na nossa região, ele é Bem muito defasado. subaproveitado. Parece que, assim, apesar de... Parece que certas pessoas julgam já antes de conhecer o produto, tipo, esse programa que vocês tinham.
Deu certo porque, querendo ou não, também era uma coisa que não se via. Porque aqui nessa região a gente não tem tantos projetos assim. Até o nosso próprio aqui, o que a gente tá fazendo aqui no nosso podcast, é uma coisa que aqui em Brusque não se tem. Mas, tipo, eu digo assim, ó, a gente Exatamente. tá dando bastante apoio, até da estrutura, tudo. Sim. Mas, tipo, eu digo assim, duvido que naquela época, tipo, tinha apoio. Não, é muito difícil. Não, mas aí é que tá. O colégio, que era um colégio que se diferenciava dos outros colégios, né? O colégio investia bastante, porque era o colégio que alugava o Teatro Carlos Gomes. Era o colégio que fazia uma campanha. Era o colégio que abria espaço para que eu trabalhasse, por exemplo, produção de roteiros. Sim. Quer dizer, tu melhora a tua lida com a língua portuguesa, por quê? Porque tu é obrigado a escrever um roteiro de 30, 40 páginas. A irmã da Ana Mayra fez um roteiro que eu tenho guardado até hoje, cara. É maravilhoso tu olhar. É maravilhoso, sabe? E a gente olha para aquilo tudo e, em perspectiva, a gente vê um subaproveitamento generalizado do potencial. Sim. Eu, quando eu olho para um aluno hoje, galera, o que eu vejo? O que eu vejo é vicejando, crescendo, um potencial todo que a própria escola tem de ter a sensibilidade de fazer o que, por exemplo, o Colégio Unifeb está fazendo. Abrir o espaço abrir um aqui para a gente e dar uma incentivar, oportunidade. né? Colocar o que tiver de equipamento à disposição, porque a escola ela tem, de certa forma, por função, conseguir potencializar isso. E hoje o tempo é muito rápido. O tempo de vocês todos é muito rápido. E a gente tem de perceber, na minha percepção assim, que o que acontece com essa produção de vídeo poderia ter evoluído para se transformar em um mega festival de vídeos escolares em Balneário Camboriú, com vídeos de toda a nossa região, produzindo um bem cultural, que é um bem, é uma riqueza, tem valor, né? Tem valor agregado, movimenta a nossa cultura. Eu gosto de ir para Disney, porque a Disney aparece em milhares de filmes. Eu gosto de estar passeando, né, numa rua de Nova York, porque Nova York está na minha cabeça brasileira aqui, né, porque eu vejo nos filmes. Eu acho que para gente que tem um potencial imenso, culturalmente falando, a gente está muito mal assessorado. E queira ou não, é legal, né? Falar com alguém que tem cultura. E essa é Cultura uma das é muito razões importante, pelas né? quais, gente, eu me candidato. Né? É porque eu acho que a gente está aproveitando muito mal o aspecto cultural da nossa Tu região. quer abrir um espaço maior para a Eu cultura. quero abrir um Eu espaço vejo que maior aqui em pra Brusque não cultura. tem tanta cultura assim. Não, aqui... Comparado a alguns outros lugares. É, e que aqui, como eu já falando antes, aqui é uma região muito... Conservadora. Conservadora, exatamente. Então aqui preza muito o velho, entre aspas, assim. As pessoas parecem que elas têm medo de ver coisas novas. Trabalhar final de semana e trabalho, comprar o carro, a casa trabalho. e a casa na praia e acabou, se aposentar e... Exatamente, então assim... É assim que é Brusque, mas é Eu verdade. sou obrigado a dar uma provocadinha em vocês. É a hora de vocês fazerem alguma coisa, amiguinhos. Com o Pode Tudo, vocês já estão fazendo bastante. A gente não tem noção, vocês não têm essa noção, essa percepção, mas esse tipo de iniciativa, esse tipo de acontecimento é o tipo de acontecimento que entra para a história. Né? Sim, Eu sim. fiquei muito feliz desse ser o primeiro programa, porque a minha campanha é uma campanha só eu sozinho. Começou do zero. Entende? Eu, na verdade, assim, sou eu que tenho que trazer o meu celular, né? A gente brincou ali com a maquiagem e tudo e tal, né? Como a gente brincou e tal, mas eu não tenho uma mega estrutura por trás de mim para como, né? Assessoriar, não tenho, né? Como outras candidaturas. Mas a ideia, e quando perguntaram para mim assim, pá, como é que tu vai fazer? Eu digo, cara, para mim é uma oportunidade de eu conseguir chegar e dizer, galera, a cultura está subaproveitada. Eu acho ridículo. A gente tem obras do Niemeyer. Cara, o Niemeyer é um cara da história da arquitetura mundial, respeitadíssimo no mundo inteiro. A gente tem aqui em Brusque, sabe? E a gente não vê professores levando os alunos Ninguém lá valoriza. e dando uma aula Exatamente, sobre não valoriza. isso.
sabe? A gente vê o cara chegar aqui para comprar numa das nossas lojas, ótimo, maravilha, maravilhoso, mas o cara vem, compra e sai. Cara, ele tem de vir, comprar, ir pra praça, ir pro parque, ir pra Praça das Esculturas, depois ir no nosso restaurante, depois ter outros atrativos nas cidades circunvizinhas. Quem conhece a natureza da região Botuverá, Vidal Ramos, aquilo ali é maravilhoso, tem um potencial turístico também absurdamente grande. Só valoriza quando perde. É. Porque eu tenho uma opinião, não posso dizer se é polêmica, quando o museu lá nacional queimou, um monte de gente ficou postando, que pena, mas quem que realmente ia lá? Exatamente. Quem que realmente Exatamente. ia? Ninguém ia. É, exatamente. Então, assim, é muito fácil postar no Twitter, em qualquer rede social, um texto falando que, ai, que pena, mas sendo que não contribui para a cultura do país. É verdade, é verdade. Entende? Então... E eu acho que esse aspecto, assim, me chama muita atenção. Quando a gente estava coordenando aqui o clube de debates no primeiro semestre, eu fui pesquisar muito. E eu sou formado em língua e literatura francesa e tal, então, né, a língua francesa, assim, eu consigo me virar legal também, né, me viro legal também no espanhol, me viro legal no inglês e tal. E, enfim, sabe, eu fui pesquisar muito lá. Vitor, eles com 6, 7, 8 anos de idade, sabe, eles levam as crianças para frente, para um museu. Eles levam, a criança se habitua a aprender a cultura. Lá já tá... Né? O professor, ele é um professor preparado, ele tem um tempo para elaborar uma aula, para estudar meia dúzia de obras no museu. Isso eu vi, eu fiquei encantado, porque eu cheguei num museu francês lá chamado Quai d'Orsay, que é uma estação de trem que foi transformada num museu. Maravilhosa estação, e o museu ficou mais maravilhoso ainda. E entro no museu, gente, o que eu vejo lá? Um quadro imenso, e diante daquele quadro imenso, três professoras com 30 e tantas criancinhas. Né? Diante daquele quadro. Quando que tu veria isso no Brasil? O maior problema do Brasil é a gente ter uma cultura muito boa. A cultura do Brasil é uma cultura riquíssima. Olha a música brasileira, olha as paisagens, olha tudo. É a miscigenação do Brasil que faz essa cultura, mas o brasileiro não aproveita ela. Não consegue aproveitar ela. E eu tô falando só de Bruce, tô falando do Brasil inteiro. O Brasil inteiro não consegue. Mas, tipo, a gente tem coisas muito lindas no Brasil. Mas é aquilo que eu disse, quem que realmente usufrui dela? E o problema também da cultura, às vezes tem bastante dinheiro predestinado, só que ele é pouco aproveitado. Tipo, no Brasil principalmente. Tipo assim, às vezes, tipo, eu não sei o nome da lei certo, não vou falar pra mim não falar besteira. Mas, tipo, que manda dinheiro pra cantor que já tem sucesso. Tipo, eu digo que esse dinheiro tem que ser investido pra quem? Pô, pra aquele cara lá que tá lá na favela, que tu vê que tem o talento e que quer começar a crescer. Mas a maioria das vezes, manda pro cara que já tem dinheiro, que já tem sucesso, que já tem uma fonte de renda. E o cara precisa pra crescer, assim, né? E principalmente Brusque também falta entretenimento, né? Porque hoje, pô, o que tu vai fazer? Falta. E a cultura, assim, tem muita gente que discorda, só que eu acho que a cultura salva. Porque final de semana, pô, eu quero sair, toco violão, vou no clube de música. Muitas vezes aquele cara que tá no clube de música, ele podia estar fazendo outra besteira, levando pra marginalização, pro uso de drogas, pra ideia errada, porque mente vazia é oficina do diabo, né? Mas é que o problema é que é muito pouco aproveitado. Tinha que ser muito mais aproveitado. É verdade? Porque Tem muito mais oportunidade. é muito ruim o uso da cultura no Brasil. Mas eu acho assim que a cultura, ela anda de mãos dadas com essa ideia da educação. Anda. Lado a lado. Eu não tenho a menor dúvida de que se a gente for forjando as próximas gerações, e as próximas gerações eu nem digo de vocês, gente, eu falo a criançada que tem 8, 9 anos de idade, e comece a levá-los num parque das esculturas e conte a história do Niemeyer, conte a história do Matomi Otaki, fale da importância daquelas obras que tem ali, fale de que forma aquelas obras ali representam determinados momentos históricos da nossa história, que é a história que vai ser herdada por eles. Não tenho a menor dúvida que a gente consegue potencializar. Exatamente, mas o problema é aquilo que eu disse. O Parque da Escultura é um ótimo exemplo disso. Ninguém vai. A única vez que eu vi alguém lá foi em 2016 pra caçar Pokémon. Era o único uso daquele lugar.
Agora tu pode ver de novo, ninguém vai lá, porque não tem mais Pokémon, ninguém mais joga Pokémon, acabou. Entende? Então isso é terrível, o problema terrível. É do berço brasileiro que é o problema, É, né? então. Tipo, tu vê um pai levando uma criança lá pra ver, não vê. Não, tu vê lá, o pai levando a criança pra caçar Pokémon, não é pra ver a escultura, é pra caçar o Pokémon. Pô, é pra ir lá no túnel, pô. Não, entende? Então, assim, é um espaço muito interessante, muito cultural, assim, tem muita cultura, lá tem muitas obras. Pra ir caçar Pokémon, o problema, eu fico, nossa... E, tipo, esse é o problema. O problema também... O outro grande exemplo disso é o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito, muito, muito bom. Mas, o que acontece? O próprio brasileiro... Tem preconceito. Ele subestima o cinema brasileiro. O que ele prefere? Ele prefere ir lá... Eu também... Calma, deixa eu... Eu também não acho que toda obra cinematográfica, enfim, tem que ter um grande tema sobre, ou tem que ter uma grande discussão. Ela pode ser algo divertida. Mas aí o próprio brasileiro fica falando, a gente tem que dar visualização pro cinema brasileiro. Quando se a gente for ver, a gente pega... Tem 2 filmes em cartaz. Um filme brasileiro muito bem dirigido, muito bem escrito. Pra daí um filme hollywoodiano, tipo da Marvel, que é a mesma coisa sempre, é a mesma fórmula, é a mesma história. O pessoal vai ver o filme da Marvel. E daí e quase ninguém vê o filme brasileiro. E depois fica reclamando que não dão visualização pro cinema brasileiro. Óbvio que não dão. Prefere ver o filme da Marvel, que é a mesma coisa, que não tem uma história interessante, não tem desenvolvimento de personagem, do que ver o filme brasileiro, que realmente tem. E eu queria dizer para vocês, gente, que eu tive a oportunidade de participar de um filme profissional em Porto Alegre. Foi bem justamente durante essa época. Inclusive levei 3. Aí a gente já estava fazendo DVD. Nota que quando a gente começou, eu implementei nesse projeto, que antes era fita VHS, eu implementei, não, a partir de agora é só DVD. Ela já veio com inovação, DVD, já. Foi muito legal, porque daí tinha que fazer a capinha do DVD também, entende? Então, quer dizer, envolvia uma série de iniciativas que transcendiam até o fato de tu só fazer o filme. Porque às vezes tu vai ali, é só gravar um vídeo, vamos lá, gravamos um vídeo, pronto, acabou o nosso filme. Não, mano, tu tinha que fazer capa, tu tinha que fazer cartaz, tu tinha que me colocar ali de onde que tu tirou a trilha sonora. Tu tinha que colocar publicidade, porque a molecada saía atrás de patrocínios para fazer isso. Entende? Então, assim, tinha todo um projeto muito culturalmente falando, mas economicamente falando, empreendedoristicamente falando, um projeto muito bem organizado. Levava o ano todo para a gente produzir. E é dinheiro que vai, a gente começava. É dinheiro, é mobilização, mas é muito aprendizado. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Porto Alegre com... Opa, acabou o sinal. Já deu recreio, já. Eu tive a oportunidade de participar de um filme profissional em Porto Alegre, né? O Beto Brant, um diretor paulista aí, os caras me convidaram e tal, e eu fui. Gente, eu fui num restaurante... Eram 2 mesas, tinha mais de 40 pessoas da equipe. Não atores, gente. Eu não estou falando de atores. Eu estou falando de técnicos, câmeras. Eu estou falando de pessoal que carrega aqueles rebatedores imensos de iluminação para lá e para cá. Isso gera uma riqueza que a gente, muitas vezes, não é que a gente não saiba, a gente não vê nem ninguém comentar sobre isso. É verdade. A gente não vê ninguém nem falar sobre isso. Pensa, 40 pessoas comendo o ano todo. Um fato que eu achava muito bacana, sendo que um filme, ele leva meses até ser produzido. Né? Tu começa a fazer, tem filme, por exemplo, como Cidade de Deus, cuja produção demorou 4 anos para te botar o filme finalizado. São pessoas, a renda de milhares de pessoas sendo garantidas por conta de projetos assim. Né? E eu queria dizer para vocês que uma das coisas assim que eu falava para os meus alunos que me emocionava muito é porque eu via os nossos lugares naquelas telas, naquelas histórias deles.
né? Eu via a nossa cidade, eu via Blumenau, eu via Brusque, eu via uma cena filmada na Praça do Maluche, sabe? Eu via uma casa de terror que o cara foi ver lá, tinha lá no bairro da Zambuja, lá no São Pedro e tal, vão usar aquela casa. Eu via o Museu de Azambuja, né? Os meninos fizeram um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que era um colégio interno na Segunda Guerra Mundial. O que elas usaram? Elas usaram a fronte, né? Imagens frontais do Museu de Azambuja. Porque usa um pouquinho legal. De coisa que a gente conhece, né? Que vivencia. Então, quer dizer, tu sai na rua, é aquilo que eu falei de Nova York, é aquilo que tu sai na rua e tu vê ali lugares com os quais tu te identifica. E eu acho que a nossa região, culturalmente falando, ela abre mão dessa renda. Ela não investe, ela não organiza. A gente tem dezenas de músicos. É um outro exemplo clássico. A gente tem dezenas de músicos. Ontem eu estava falando com um amigo meu que está com um estúdio, que é um estúdio profissional e tal, e a gente estava conversando e estava comentando sobre isso, né? A falta de técnicos, porque tu tem de ter bons técnicos para que saia um som bom da tua banda, né? E cadê a escola para isso? Onde é que se aprende isso? Vocês estão dando um peitaço. Vocês estão aprendendo isso sem ter ido fazer um curso de oratória, vocês estão fazendo o podcast na pesquisa, na busca. Mas querendo no nosso também para ser algo mais informal, assim. A gente também não é jornalista. Então a gente está aqui só para... A gente é estudante. Eu acho que a nossa ideia é representar o estudante mesmo aqui. Ou, entende? Não é fazer o jornalismo, não. Porque a gente quer algo informal, algo que converse com o público. Exato. Mas até para isso, né? Até para isso, tu tem de ter uma... Não pode falar qualquer coisa. A gente não pode sair falar qualquer coisa. É que volta naquela questão, né? Tu tem que ter o dom da oratória. Porque senão tu não consegue. É verdade, tem que tomar cuidado com o Tridatalks, né? O Tridatalks. Mas eu discuto. Uma das coisas que eu percebi ali foi o lance que eu achei maravilhoso. Vocês falando, o Trida falando que parece que não gosta da avó dele, é verdade? O Trida não gosta da avó. Ele adora a avó, mas a casa ele não gosta muito. Eu amo muito a minha avó, de coração. Eu sei que o dia que eu precisar, ela vai estar do meu lado. Mas a casa dela eu não gosto. Meu Deus, a boneca não dá, né? A boneca não dá. Eu tacava fogo naquela casa se eu pudesse. Até meus avós viram isso, tá? Esse cara aqui, ó. Eu levava ela pra minha casa, mas não. Cuidado, Trida. As vozes do Brasil estão bravas com você. O lance da oratória é um lance assim que eu... Agora, né, nesse primeiro semestre, eu estava dando aula de oratória no colégio, né? No colégio. Aqui a gente fez o clube de debates que já exigia de vocês uma certa oratória. Tinha de desenvolver. Mas então, a pessoa... É porque tem gente que, tipo, consegue falar mais. Isso. Tipo o Trida. O Trida é exemplo. O Trida fala e papapá. Mas sempre. Tem gente que é mais contida, é mais tímida, mas também ela consegue criar, ela consegue desenvolver isso. Ela consegue desenvolver, era isso que eu ia falar. Consegue desenvolver Era isso que eu ia falar. A gente tem grandes oradores, que eram pessoas de uma timidez. O Obama, cara. O Obama, a gente vai olhar, o Obama é um cara que, de certa forma, tem um talento para oratória, mas é excepcional. Bom, e daí tu vai ver o próprio Obama falando, cara, eu não conseguia falar, cara. Mas tu sabia que às vezes a galera confunde timidez com introversão? Porque introversão e timidez tem bastante diferença. Tem. Porque qual que é? Tu vai falar sobre uma pessoa, tipo, introvertida. Pelo que eu sei, pelo que eu estudei, o que é a pessoa introvertida? É a pessoa que sabe falar, tipo, não vai passar vergonha, só que ela recarrega a energia dela sozinha. É, exatamente isso. Entende? Tu vai falar com uma pessoa introvertida e tu é extrovertido. Tu vai chegando perto, daqui a pouco vocês estão lá do outro lado do salão e tu indo, a pessoa saindo, Pessoa extrovertida, como é que ela se carrega no meio das pessoas? Então, o introvertido, ele prefere ele mesmo, a companhia dele mesmo. O extrovertido gosta da companhia de outras pessoas. Então, essa ideia que o pessoal tem de quem é introvertido é tímido, não é... Pode ser, mas tipo, não é que é sinônimo. Realmente, grande maioria dos casos são assim, mas não é regra. Porque tem muita gente tímida é tipo que não consegue falar realmente, não consegue se apresentar em público, não tem dificuldade para fazer amigo. Agora, o introvertido não é isso. Ele só gosta mais de ficar sozinho, mas também... Sim. É isso. Mas voltando para um tema geral aqui, né? Falar um pouquinho mais de Champs. Então, eu queria saber um pouquinho das tuas ideias, das coisas que tu tá pensando hoje em dia, o que tu tá fazendo, assim, né?
O que a gente viu, né? Que tu saiu, tu fez as coisas assim, né? Isso, Não, pra mim, gente, eu tenho que confessar pra vocês que a sala de aula, assim, é difícil sair, entende? É difícil sair porque, como eu falei, é uma campanha assim, é uma campanha pequena. Eu sei que as pessoas até falam, aquele lá ganhou 1 milhão para fazer a campanha, ganhou 2 milhões para fazer a campanha, outro ganhou... Cara, eu posso dizer para vocês assim que não é bem assim, né? Não funciona assim, pelo menos não na estrutura que a gente tem, que é um partido pequeno, o PV. Mas uma das razões pelas quais eu tive de abrir mão da sala de aula foi porque eu acho que tem uns determinados momentos assim que a gente tem de assumir algumas responsabilidades, galera. Até para que a gente possa se olhar no espelho mesmo. Pra evolução, Sou bem sincero, sabe? Sou bem sincero. Eu o famoso IC, né? Eu amo estar com vocês, eu amo aprender com vocês, eu amo ficar ali falando com vocês de literatura e de língua portuguesa, mas eu não posso ver o que está acontecendo. É um quadro ridículo, absurdo, gente matando o outro por causa de política. Para mim, isso aí é o pior desserviço que eu possa ver. Verdade. E eu tenho uma filha na idade de vocês, né? Eu quero um futuro para vocês, sabe? Eu queria muito que a gente pudesse começar a reparar, entre outras coisas, por exemplo, o nosso rio, né? Os nossos mananciais, as nossas bacias hidrográficas, hoje elas vivem sob ataque, de uma maneira geral. Nós temos um especialista disso em Tijucas, com quem eu conversei durante a semana. Vou lá fazer o programa dele, e que está apavorado com o quadro, que é um quadro assim de terrível para a nascente. Basta que a gente olhe para o nosso rio, né? O nosso rio, os nossos antepassados chegaram aqui de barco. Experimenta colocar um barco lá em Itajaí, vê onde que tu consegue chegar com esse barco com 10, 12, 15, 18, 20 pessoas em cima, dentro. Experimenta navegando pelo Itajaí Mirim, não vai conseguir, né? Então eu acho assim que eu fui chamado à responsabilidade. E eu adorava a sala de aula, mas ia ser difícil eu entrar em sala de aula para conversar com vocês e para viver ali com vocês, se eu tivesse sido chamado à responsabilidade para assumir, então tu acha que as coisas não estão andando de acordo, tu acha que tu pode colaborar, então tu tá aqui, estamos te convidando para colaborar. Isso foi as 2 vezes. É uma oportunidade. É uma oportunidade. É o famoso IC, né? Se tu não vai. É uma decisão difícil, mas eu ia falar bem isso daí mesmo, porque imagina se não vai, aí fica pensando, já não dá fui, certo, aí né? fica martelando na cabeça. É melhor se arrepender de não ter ido do que... Não, isso é mesmo, né? É melhor se arrepender de ter ido e não ter dado certo do que tu ter aquele arrependimento, se eu fosse, tivesse dado certo. Não, pera. Não, tá certo? Não, calma, não tá certo não. É melhor, vamos de novo. É melhor arrepender-se de... é melhor eu ter me arrependido. Não, eu acho que o arrependido tu não usa agora, o arrependido só usa depois. Não, é melhor eu ter ido, dado errado e me arrependido de ter ido. Não, pera. É melhor eu ter ido. Não, peraí, vou começar de novo. É melhor eu ter ido e não dado certo do que eu me arrepender de não ter ido e poder ter a possibilidade de dar certo. Exatamente, aí conseguiu. Tá ótimo. Foi difícil, mas eu tenho uma terceira possibilidade. Esse seu argumento aí é um argumento ou. O meu argumento é diferente. Eu acho que o melhor é eu ter ido e ter aprendido. Também. Sim, o aprendizado. É eu ter ido e ter podido começar a minha campanha falando no Pode Tudo. Aí é outro patamar, né? O melhor é eu ter ido e a gente poder trazer para a pauta de discussão a pauta da preservação, a pauta da valorização da cultura, a pauta do uso da educação com um fim, um sentido muito claro e até pragmático, muito prático, de produzir nas novas gerações vetores que divulguem as riquezas culturais da nossa região. É verdade. É essa a ideia. Então eu acho assim, até um outro amigo meu
sabe? Porque a gente sempre fica ansioso, gente, antes, sabe? Tem um monte de coisa envolvida, né? Imagina que tu tá eleito. Tá, tu tá eleito, tá, então Deschamps, 4 anos da vida do Deschamps, 4 anos, 1, 2, 3, 4 anos da vida do Deschamps, a realidade vai ser Câmara Federal de Brasília, Brusque, Câmara Federal de Brasília. É difícil, cara. São 4 anos de vida, cara. Tu vai estar naquilo ali, essa vai ser a tua realidade. Tu entende? Porque a gente por isso eu admiro. Pra chegar em algo maior, né? Talvez. Nossa, é muito bom. Assim. Eu acho que eu valorizo muito, assim, sabe? A gente tem outros candidatos e tal, né? E eu valorizo muito as pessoas que se dispõem a assumir um compromisso assim. Eu uso para vocês assim um exemplo muito simples. Quem gosta de ser síndico? Só pra se incomodar. Ser síndico, cara, mano, é um perrengue. Mas deve ter alguém que gosta. Olha, mano. Porque tem gente que gosta. Olha, tem gente que gosta de assumir a liderança e tá lá, isso é o cara de arrumar sarna pra se coçar. É o que meu pai fala. Mas são raros e têm de ser preservados e têm de ser valorizados. Então, na minha percepção, essa campanha que eu começo agora, essa campanha que a gente está fazendo agora, é uma campanha para ver se a gente consegue mobilizar a molecada, né? Para a molecada vir para o partido, vem para o Partido Verde. O Partido Verde é um partido novo, é um partido pequeno e é um partido que precisa de mais, sabe? Precisa demais da juventude para a gente conseguir dar um sacode nessa democracia brasileira que está precisando. E assim, né? A juventude hoje é o diamante, né? É o que a galera vai ser. Não... Mas a gente já... A juventude... A gente é juventude? Tipo, eu digo que a gente é juventude já. Não, quer dizer, a gente era. Porque, é que a gente vota, né? Então a gente, tá certo. Porque... Não, um lápis aqui. Porque assim, já tem umas responsabilidades, né, Vitor? Já, que a gente vota, não, então é a gente, tá certo. A gente trabalha já. E assim, voltando um pouco no assunto ali da oratória, eu acho que muito problema ele tá no berço, ele tá dentro de casa. Porque eu penso assim, eu tenho hoje essa oratória, porque eu acho que eu tenho uma oratória boa, assim, pra minha idade, né? Mas digo assim, hoje eu tenho essa oratória por quê? Porque meu pai e minha mãe me largaram. Vai, quer te vida? Não sei o que, vai. E desde pequenininho eu trabalhei com comércio. O comércio me ajudou muito nisso. Porque eu olho pra uma pessoa que eu nunca vi, trato bem e faço amizade, tu entende? Então isso é muito dentro de casa. Às vezes tu tem um pai e uma mãe que não tá presente e que tudo faz pelo filho. Aí o filho vai fazer alguma coisa que na hora realmente precise, não vai saber desenvolver. E é o que tu falou, dá pra treinar, mas eu acho que dentro de casa vem a maioria das coisas. Na minha percepção, assim, a gente também tem uma lacuna disso. São assuntos complexos, assim, que tem uma série de fatores. Esse fator que tu realçou é um outro fator que eu acho também que é um fator que a gente tem de trabalhar melhor na área da educação é esse, sabe? A meninada tem de ser mais instigada, tem de ser mais incentivada a dominar a palavra, porque, na verdade, a gente muitas vezes não percebe, não tem a percepção de que a palavra tem poder. Tem. O nosso mundo ele é constituído sobre a palavra. A gente, depois que desenvolveu a habilidade de mudar o grunhido numa língua e depois de coordenar, organizar essa língua, é que a gente vai ver o surgimento dos estados como a gente conhece hoje, dos países como a gente conhece hoje, das cidades como a gente conhece hoje. E todo esse aspecto ele tem de ser realçado lá na educação desde cedo, né? Mas tem um outro detalhe que eu acho terrível e que também inibe muita gente, Trida, que é o momento, e essa é mais uma das razões também pelas quais eu também me dispus a concorrer. Eu não posso, Trida, em nenhum momento, eu acho, prescindir do diálogo, abrir mão do diálogo, abrir mão da palavra do outro. Então, incentivar o outro a falar vai muito também por superar um momento histórico. Nem é brasileiro, só é um momento histórico universal, vocês sabem, vocês acompanham isso, né? Uma guerra na Ucrânia é uma guerra que é o atestado de incompetência, de incapacidade da diplomacia, do diálogo. A gente vive isso hoje também. Então, tem muita gente cuja voz está sendo cerceada. Né? O cara não, eu vou dizer sinceramente assim para vocês, teve muita gente quando eu participei
quando eu fui participar dessa campanha, que bateu nas costas assim, vai sair mas tu vai defender o Lula? Tu vai defender o Décio? Tu vai defender o Dário? Eu disse, eu tô numa coligação com esses caras. De uma certa forma, foram essas as pessoas que abriram o espaço para eu poder me projetar politicamente e poder me expressar. Eu não vou concordar em tudo com todas as pessoas. A gente não concorda em tudo com a nossa mãe, a gente não concorda em tudo com nossos filhos. É óbvio, é uma obviedade. Mas o que está se fazendo hoje é que, a partir do momento que a gente às vezes emite uma opinião, que é uma opinião discordante, já vem toda uma onda contra... É comunista, é esquerdista. Eu assisti a um documentário de um expert do exército norte-americano, agora ele não luta mais, né? Ele é conselheiro só, né? E ele é um cara, assim, cujas opiniões eu discordo demais, mas é um soldado profissional, né? Um expert em guerra, e ele falou uma coisa ali que eu achei maravilhosa, que ele disse que os Estados Unidos estão vivendo um momento hoje, que é um momento de uma opinião única, e quando alguém se levanta para discordar dessa opinião única, né, o cara é comunista, cara, o coronel norte-americano, gente, herói de guerra, tu é um comunista, sabe? Tu é um esquerdista e tal. E ele falou uma coisa que eu trago para mim, né? Ele disse, quando eu vou falar com alguém e alguém fala dessa forma comigo, a única coisa que eu consigo pensar é, esse cara está com um problema sério. Então esse país está com um problema sério. O nosso país também está com um problema muito parecido, né? E eu poder vir aqui hoje no Pode Tudo e conversar com vocês e falar com vocês, de uma certa forma, assim, me dá muito orgulho por duas razões. Primeiro, porque vocês fazem parte daquelas pessoas as quais eu tenho na mais alta conta e as quais eu pretendo representar. Sim. E segundo, que eu acho que não menos importante, vocês são pessoas que, na ausência de um canal de comunicação para vocês decidiram soltar a voz, né? Então, a gente criar um clima, criar um ambiente para favorecer o diálogo, eu tenho certeza que vai aumentar a pluralidade dessas pessoas que também querem expressar e querem aumentar. O que falta muito, como até muito, como é que é na última aula de filosofia, até a gente estava debatendo alguma coisa assim de diferença, só que era tipo muito extremo, sabe? Tipo assim, branco, direita, preto, esquerda, direita, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente tem que ter mais respeito, assim. Né? Tipo assim, tal pessoa tem tal opinião, tal pessoa tem tal. Mas, tipo assim, não, tipo, polarizar, tipo assim, só porque tal pessoa pensa em tal, ela é tal pessoa pensa em tal, ela é tal. Não, tipo, tu pode se imaginar, tipo, concordo com tal coisa que tal pessoa gosta e concordo que tal pessoa gosta. Mas, tipo, discordar do A e do B, entende? É muito extremo, né? E poder tirar o extremo. Tirar o extremo e poder ter o equilíbrio e respeito do próximo, sabe? Porque, tipo assim, nem tu disse, esquerda, comunista, direita, nazista, alguma coisa do tipo assim, sabe? Exatamente. Entende? Tipo, tem que ter o equilíbrio. E é triste a gente ver isso. Eu tenho falado muito em procurar convergências, sabe? A pauta do Partido Verde, que eu acho que é um dos grandes atrativos pelos quais eu me filiei, é a pauta da preservação. Aí tu vai olhar o Partido Verde na Alemanha, que tem quase 1/3 das cadeiras no parlamento, o Partido Verde da Alemanha, tu vai ver, o Partido Verde da Alemanha é um Partido Verde que agrega gente de centro, de direita, de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, está todo mundo ali, né? Mas por quê? Porque grande parte daquelas pessoas convergiu para uma opinião de que é preciso fazer alguma coisa quanto às mudanças climáticas, quanto aos incêndios, quanto a o subaproveitamento da natureza. É preciso tomar atitudes contra isso. E a coloração ideológica dessas pessoas não impediu que elas formassem essa convergência. Convergisse nessa opinião. E eu acho que a minha pretensão, assim, é que a gente traga para discussão esses assuntos, que são assuntos mais espinhosos, sim, que são assuntos delicados, mas que são assuntos que estão caindo de maduros para a geração de vocês. E hoje a galera não defende, né? Eu particularmente eu defendo muito a preservação do mar. Porque o mar eu sempre gostei, é dali que tiro o meu sustento.
E assim, ó, cara, uma coisa que dói, sabe? Pô, eu vou usar aqui pertinho, pô, aqui no Caixa d'Água. A galera que não usufrui em nada, só vai lá só pra fazer zoa, joga copo, joga tudo no mar e, sabe? Às vezes, tipo, tu precisa trocar um filtro de um barco que tá jogando óleo à torta direita. Não arruma, joga tudo. Amazônia, a galera, tipo, não se toca, sabe? Que tá destruindo a casa. É que nem chegar em casa e começar a tirar na tua casa inteira. É a mesma coisa, que a galera não se toca disso. Exato. Arrancando as cortinas. Tipo isso. Hoje existe ilha de plástico. As cortinas de casa, cara. Boa. Eu me lembro quando eu era muito menino, muito criança, 11, 12 anos, assim, meu pai, falei pra vocês, ele era músico, né? Ele tocava guitarra nos restaurantes de Blumenau. Então eu ia no Cavalinho Branco, hoje nem é mais restaurante, mas acho que foi tombado, né? Eu ia no Moinho do Vale, eu, frequentava assim e ficava até de madrugada com ele, né? Ele ficava tocando e eu ficava assistindo, era a minha diversão, assim, sabe? Adorava, por isso talvez também eu goste tanto da música. Mas eu nunca vou me esquecer, gente, que a gente parava na Alameda, assim, por exemplo, na Alameda tu chegava a ter mais de 20 ônibus de uma empresa de turismo nacional, mais de 20 ônibus. E sabe qual era o comentário? O comentário era a limpeza. Sabe? Vinha muita gente para Blumenau era chamada Cidade Jardim, vinha muita gente para Blumenau, e tu comentando com a galera, olha a situação de limpeza. Brusque também não era diferente. Né? Brusque também não era diferente. Hoje, a gente tem um quadro, as cidades cresceram demais, Brusque tem o dobro de habitantes e tal, e a gente não tem, por exemplo, um regramento quanto à reciclagem do lixo. Mas o Brasil também, ele é um país A gente tem um município que não tem 1 metro. O Brasil ele é um país que não visa o meio ambiente, é só ver São Paulo. São Paulo é o maior exemplo da poluição que existe. Céu, tu não vê o céu, é tudo que preto. Exato. São Paulo é nojento. E essas pautas... São Paulo é nojento. E aí, eu olho assim, eu vejo, o Santa Catarina tem 16 deputados federais. Né? Eu fui ver ali a atuação desses 16 deputados federais. Eu fui olhar quais eram as pautas trazidas. Mano, dentre os 16 eu vi uma pauta de ninguém trata do meio ambiente. Abraçando isso. E Santa Catarina ainda é um estado que tem uma beleza natural que vale ouro. E é o turismo, né? O turismo que gira a economia e parando nisso. Não, é uma cidade muito turista pra cá. Passa o ano novo aqui. Olha Florianópolis. Sim, mas Florianópolis tá sujo hoje em dia. Florianópolis tá meio... É que na verdade a falta foi de planejamento pro crescimento e conscientização. Porque, tipo, por exemplo, quando a galera começou a sair do meio rural, que começaram a investir em empresa, a segunda revolução industrial, e trabalhando, e tecelagem, foi inchaço urbano, né? Muito crescimento para pouco tempo e pouco planejamento, e dali começou a surgir, né? Falta de higiene, como é que a galera tipo, até jogava merda pela janela. Tipo... Daí a gente vê aí, hoje em dia, né, São Paulo tá essa coisa feia. Eu odeio São Paulo. Tipo assim, São Paulo é muito feio. É muito feio. Eu vou usar um exemplo assim, tipo, alguém da minha família, né? Não vou citar nomes. A gente fica mal impressionado, né, São Paulo. São Paulo não dá. Nossa, eu ano passado... É um centro comercial muito grande. Eu queria muito ir para São Paulo, assim, revisitar. Porque às vezes que eu tinha ido, eu era pequenininho. Então eu ainda não tinha noção muito das coisas. Aí eu queria muito revisitar. Aí tu viu o troço nojento que é? É feio, é muito feio. É uma cidade, sabe? É uma cidade... Ela não tem uma energia legal. É uma cidade triste, parece. Que não tem mato, não tem nada. É o concreto que deixa assim, né? É uma selva de concreto, São Paulo. Selva de concreto, e é aquilo ali, né? É uma cidade consumista, como o Léo acabou de falar. É uma cidade que tu vai lá pra comprar. E é só isso. Uhum. Não é uma cidade turística. É um centrão de comércio. É um centrão de comércio. Vai lá na 25. 25, meu pai fala. Meu pai que só tu ver a quantidade de loja que tem pra cá, pra lá, né? 25 é o portão do inferno. Porque... o pai do Léo tem loja lá. Lá na 24, né? Eu não sei, eu acho que é. Lá no Shopping Mall, essas coisas do tipo. Assim, tem pra lá. Mas São Paulo é uma cidade que mistura muita cultura, muita gente. Isso é um aspecto legal. Mas é muito feio, São Paulo. É muito feio, muito feio. E a marginalização também é muito alta, né? Lá é... Cara, assim, a maioria da galera discorda, assim, né? Só que eu sou meio, assim, pra vagabundo, tratar que nem vagabundo.
Porque, cara, a quantidade que tem lá que não dá pra entender. Não, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tu não pode confiar mais na galera, assim, tipo, a gente tá vivendo um mundo bem perigoso, falando. Mas é aquele bagulho que eu já disse. A galera faz atrocidade que não dá pro cara entender o porquê e como e... Eu também concordo que, assim, ladrão, mas agora, um moleque de 16 anos que tá roubando um mercado pra comer... Não, aí é outra coisa. Não é pra sentar o tiro na cara do moleque. Não. É duas coisas. É um cara que tu diz assim... Eu gosto de ver vocês discutindo, debatendo esse assunto, porque eu acho que também é um outro assunto muito pertinente, e isso eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, né? Eu olho para um menino, uma menina, vocês nessa idade, nessa faixa, eu me lembro muito, nunca perco a minha referência que eu tive, cheio de sonhos, cheio de potenciais para serem realizados, e eu acho que cabe ao poder público tu conseguir promover ocasiões para esse dá uma porta de entrada, pelo menos. Realizado. Dá uma porta de entrada, entende? Assim, eu não tenho a menor dúvida de que... Eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, eu tinha um vizinho de porta que participou do filme, do Curtas. Não era um aluno nota 1000, cara. Não era um aluno nota 1000. Ele vai saber quem é. Mas era um aluno maravilhoso, inteligentíssimo. Participou do projeto do Curtas aqui em Brusque, no Colégio de Brusque. Foi um dos vencedores com uma comédia, o que é raro, porque vocês sabem assim, né? Comédia, ser vencedora, comédia do concurso de que geralmente escolar. É mais ação. Geralmente ou é ação, geralmente é ou drama. É drama. O filme mais cabeça. E eles ganharam com um filme maravilhoso, maravilhoso. E esse menino, ele morava no apartamento de frente, meu antigo apartamento. Eu me lembro, o pai dele já é falecido, uma pessoa extremamente dócil e tal, maravilhoso. Esse menino, no médio, que ele fez assim, mais ou menos, não fez um médio muito bom e tal, conseguiu passar, depois conseguiu passar para a universidade, não sei se foi para a UDESC, acho que foi para a UDESC, e no meio da UDESC ele conseguiu ir para o exterior fazer um programa, daqueles programas com uma bolsa estudantil que formou centenas de milhares de estudantes brasileiros. Cara, esse menino veio para cá, ele já desembarcou aqui empregado na VEG. Caramba, já veio já na... Vocês entendem? Então, assim, a gente tem que disponibilizar e criar essas oportunidades, e essas oportunidades, gente, é óbvio que são criadas por um executivo forte, é o executivo que tem que tomar a frente disso, mas elas são criadas muitas e muitas vezes com a criação de leis, que é uma das funções na Câmara dos Deputados. Sim, a gente é um exemplo, né? De uma iniciativa, né? De uma oportunidade que deram pra gente fazer, né? Veio como uma brincadeira dentro de sala de aula, mas a gente tomou um pouco de iniciativa. E o importante também é usar a tecnologia agora, né? Tecnologia, aprender a usar essa tecnologia. E assim, é muito importante a oportunidade, porque assim, até tem aquela charge, né? Que tu bota um peixe pra subir uma árvore e um macaco. É muito isso que acontece hoje no Brasil. Tipo, até falta de recursos que hoje a galera tá tendo, né? Às vezes pra tu estudar, pra tu ter alguma coisa do tipo. Hoje, eu não penso... Até pra abrir uma empresa é difícil. Tipo... Exatamente. Cara, a burocracia que tem pra abrir uma empresa. Hoje o cara quer trabalhar, aí tá lá a fiscalização batendo em cima, tá lá, tá. Aí chega o cara, faz uma coisa errada, ninguém vai pra frente. Só por causa do cara ficar batendo aquela mesma tecla. Isso aí eu queria também abrir um parênteses aqui. Queria conversar, dar um toque pra vocês. Eu tô em contato com um grande amigo meu também, né? Grande amigo, assim, de gerações anteriores já e tal, e ele é vinculado à área da nutrição, e eu estou estudando também esse tema é um tema que eu quero também me aprofundar, porque a gente hoje consome muito agrotóxico, muitas vezes agrotóxicos. É o que a gente tá falando no almoço aí. É o que a gente tá falando no almoço, agrotóxicos proibidos, sabe, gente, e em outros lugares que estão sendo canalizados para o Brasil, estão vindo diretamente para o Brasil, e se por um lado tu facilmente tu consegue regularizar a situação de agrotóxicos que são produzidos no exterior, eu também tenho um conhecido meu, e foi sobre isso que eu falei com esse nutricionista, que planta, tem alface, é tudo orgânico, ele não usa nada, ele colhe adubo na região e leva um adubo orgânico para
né, produzir, e ele tem uma dificuldade imensa para conseguir comercializar aquele produto. Porque ele é mais por caro. quê? Porque não por nada, por causa da burocracia. A burocracia que existe no entorno de um produto que é um produto orgânico. Tu entende? Então, assim, quer dizer, começar a criar iniciativas para que pessoas como essas, que não é uma pessoa, às vezes são dezenas, centenas, nós temos centenas de pequenos agricultores aqui produzindo um produto orgânico que poderia até mesmo, né, estar sendo comercializado de forma a ser valorizado pelo fato de ser orgânico, e não é, Trida, e não é porque, poxa, não é exclusivamente porque existe uma burocracia. E às vezes é só um selo, é só um negócio que, tipo, que não influencia muito. Até hoje não, no mês passado eu vi um vídeo de um cara que produz queijo, mas, tipo, cara, se tu vê caminhãozinho frigorífico, baúzinho fechado, o queijo tudo em caixinha branca, tudo com etiqueta, a vigilância pegando e jogando fora só por causa que não tinha a merda do selo. Entende? Mas cara, eu fico puto com então isso, que se tu vê o trabalho, a higiene do cara, o cara tem muito mais higiene do que uma galera que tem essa porra desse selo. Mas velho, porra. Tá revoltado. Então, esse bom senso aí, eu acho que é essencial, sabe? Pra gente conseguir... Facilitar, né? Facilitar, que a gente consiga verdadeiramente canalizar essa produção, valorizando isso, esse aspecto, né? Que é um produto que é orgânico, não pode ser comercializado como orgânico muitas vezes por conta desse tipo de coisa. Quando é facilmente utilizável um agrotóxico, às vezes perigosíssimo. Sim. Mas, tem a hortinha do pai lá, né? Tem um quadradinho assim. Meu pai também, planta cebolinha. Alface. A mãe também. Alface americano que fala? Americano. Cebolinha, alface. Delícia. Uma delícia, né, galera? Galera, fala a verdade. Hortinha da sogra. Eu acho que vocês mentem sobre salada, tá? Porque vocês são daquela geração de salada. Não. Faz 3 anos que come salada aqui. Quem é que encara uma saladinha? Agora é o nosso passo de falar. Porque, agora eu vou falar aqui. Agora o Léo encara uma saladinha. Porque... o único que levantou a mão convictamente, ó. O único aqui. Pessoal da produção aí, né? Bravo demais. Não, mas é que eu tava percebendo que a minha alimentação tava muito ruim. Tava muito industrializado, muita coisa assim. E só que, assim, o problema é que é desde quando eu nasci isso. Então, assim, sabe? 17 anos da vida comendo mal. Tipo, se tirar nota ruim, não vai ganhar McDonald's. McDonald's agora, ó. Eu nunca gostei de McDonald's nem de Burger King. Eu sempre fui contra McDonald's. Só do Subway. Sou eu como. Tá vendo? Mas aí, recentemente, eu tô começando a... como é que é a palavra? Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Eu tô no mesmo processo. Porque, assim, é muito industrializado, é muita porcaria, e aí, pô, sabe? Não vai. É a nossa própria saúde, tá ligado? É o nosso corpo. Mas é que nem talvez, eu tenho, até agora eu tô acompanhando com um nutricionista, até ele falou assim, né? Às vezes o cara fala assim, ciclano se cuida tanto, se infartou com 45. Mas às vezes pode pensar assim, se ele não se cuidasse tanto, ele podia ter infartado com 35. É tu verdade. Tu tá prolongando a tua vida. Talvez o cara tenha um biotipo que aconteça isso. Genética. Tem vários fatores. Hoje também eu voltei a cuidar bastante da minha alimentação. E com isso a consequência é emagrecer. Porque queira ou não, né? Não só emagrecer, eu já notei que, assim, nesse... Bem-estar. Eu comecei há pouco tempo, né, a me reeducar alimentarmente falando, mas só nesse curto período de tempo já notei uma diferença. De bem-estar, de autoestima, de acordar, de disposição. É tipo, cara, mudar a alimentação ajuda muito. Ajuda, gente. E assim, ó, tu também tem que ter um exemplo. Vitor, eu acho que a gente vai fazer uma dieta, pra perder peso. A gente não pode botar muita privação. Porque tu dá o rebote, fica naquela assim, pô, quero, quando dá, bum, estoura. Exato. Tu tem que ter aquele equilíbrio. Exatamente. Porque, tipo assim, muitas vezes, industrializado o dia todo, mas eu não engordo. Mas esse não é o problema é a saúde, o problema realmente. É o depois. É o depois, o agora tanto faz. Exatamente. Entende? Tipo, final da vida eu vou estar com, sei lá, problema de pulmão. Por quê? Porque eu fumei a vida toda. A vida inteira. Tu entende? Tu tá fazendo um negócio, tu sabe que vai ter uma consequência.
Entende? Esse é o que a galera tem que se conscientizar, que tudo que tu faz hoje vai ter uma consequência amanhã. Eu acho Esse bagulho de fumar, tipo assim, eu só não sei, o vape ele é mais perigoso que o cigarro? É que depende, é que vape tu tem como colocar uma quantidade certa de nicotina, tem como fumar água. Alguém da produção sabe? É que o próprio vape, ele veio pra fazer a diminuição. É mais longo prazo? É que, na verdade, o vape ele é uma coisa nova, então pra galera saber se traz mais problema ou não, vai demorar um pouquinho. Porque o cigarro há quanto? 20, 30 anos. Meu pai fuma 40 anos. Entende? Aí dá pra saber um pouquinho. Mas o pulmão dele já tá o pulmão dele... Se ele não fumar, eu acho que dá merda no pulmão dele. Eu acho que ele precisa... Ele precisa de cigarro. Ele precisa, Não, também não É, assim, o pai tá deixando de fumar agora na marra, né? É. Viu que a água tá batendo na bunda. pois até é. 5 Mas ele... anos. Não, o bagulho é comer bem pra ir pra academia, aplicar bomba e ficar com o bíceps do tamanho da tua cabeça. Comprar 2 cavalos pra ter receita de bomba. Aí abre a mochila do roubando moleque, ideia, Trida? aí vai no banheiro, abre a mochila do moleque, tá cheio de seringa e coisa. Aí o guri tem 16 anos, 100 quilos, cara de 30, não usa bomba, isso é natural. Não, é Cheio de natural. marca de agulha. É natural. Mas você veja, é um lance, né, gente? O lance da saúde, cara, como esse lance é outro aspecto, assim, que eu acho que a gente, putz, cara, deixa muito a desejar nesse sentido, sabe? Em termos de colocar pra vocês assim, porque, quando vocês têm 8, 9, 10 anos de idade, beleza, mas quando vocês tiverem 14, 15, 16 anos de idade, talvez fosse legal a gente ter, né, volta e meia uma aula de nutrição. É Mas na verdade a gente Podia ter tanta aula interativa. podia ter tanta tanta coisa. Talvez Realmente. pudesse a Sair gente... um pouco pudesse, do básico. do básico. Duas vezes que é desnecessário pra O que devia ter empreendimento. Porra, demais, Era uma coisa que demais. devia ter. Se tu vê, A gente tu vê até o tem, percentual que a galera sai devendo cartão de crédito, tipo, com É, 18, 19 anos, já com o nome sujo, porque não tem educação financeira. É que nem a criança que come besteira a vida inteira em casa. Ela vai sair de casa, ela vai ter o salário dela, só vai comer besteira. Por quê? Porque não tem ninguém pra Porque foi mandar. criada assim. Porque foi criada assim. Mas Entende? tem que falar um negócio, tipo assim, a educação de hoje em dia, claro que, física, matemática, química, é um negócio importante que a gente tem que entender essas coisas, né? Mas seria bom ter uma aula de nutrição, ter uma aula de financeiro, né? Uns negócios mais diversificados. Interpretação textual, que hoje, porra... Não, tipo, não a própria aula de redação. Eu vou falar uma sabe? coisa, não é querendo, como é que é a palavra? Ser merdeiro, tá? Não é querendo ser merdeiro, mas assim, durante a minha, eu sei que muita, mas assim, a gente devia ter espaço para aprender empreendimento e educação financeira. Se na escola eu também aprendo qual que é a diferença da desgraça da pedra que fica em cima e que fica embaixo. Estalactite e estalagmite. Então, assim, eu sei que é preciso, mas tem umas coisas que, tá ligado? Claro. É que assim, ó... O que muda saber da Vou falar pedra? minha opinião sincera. Até o 9º ano é coisa que tu realmente vai usar na tua vida. Todas as matérias básicas. Na física, na química, né? Mas depois a gente devia começar, tipo, a focar mais no que a pessoa quer, assim, sabe? E coisa que tu vai realmente usar. Tipo, pô, eu não vou trocar um pneu e vou fazer uma equação de 2º grau pra saber, né? Mas aí também a escola precisa de infraestrutura. Aí eu também acho que, tipo assim... Porque o Brasil não tem infraestrutura pra isso. Nenhuma. Não tem. Assim, a gente não é um Japão da vida, a gente não é Estados Unidos que já tem essa infraestrutura. A gente é o Brasil. Só que... eu dinheiro vou tem, né? contra a corrente aqui, vou polemizar, já quero treinar para a Câmara. Gente, mas assim, como é que a gente vai descobrir que a gente gosta de uma coisa se essa coisa não for apresentada pra gente? Se essa coisa não chegar até a gente? Verdade, Vocês droga. entendem? Como é que eu vou saber se eu gosto? Eu nunca usei. Teve muita gente que ficou... Eu ficava perplexo, ficou encantado por química. Teve muita gente que ficou encantado por física. Teve muita gente que ficou encantado por matemática. Tem um amigo meu que é um péssimo aluno, mas um matemático excepcional. Inclusive era músico também. E inclusive aplicou o que ele conheceu na matemática, ele aplicou a música, era um dos melhores guitarristas com os quais eu já toquei. Eu já toquei com bastante gente. Então eu acho que a escola, ela tem essa função também, às vezes, Trida, de apresentar pra gente
coisas que a gente desconhece e pelas quais a gente vai ter condição ou não de se apaixonar. Mas quanto a isso que tu falou, eu acho que já é uma tendência de a gente ir encaminhando a partir de uma determinada fase, 14, 15 anos a idade, né, de idade de vocês, a gente já ir encaminhando vocês, que é o que acontece em muitos processos educacionais na Alemanha, né, na França, em muitas escolas do Reino Unido. O próprio Instituto Federal, que já desde o ensino médio já premia já começou isso, já, né? E eu quero crer assim que os diferenciais dessas escolas são as escolas que vão trabalhar o ensino médio dessa forma diferenciada, sabe? Porque tanto a gente via no clube de debates que a gente fez, que já é um diferencial grande, né? No clube de debates de que a gente participou, o que a gente viu, poxa, os pais presenciando os filhos falando de um jeito que, sabe, ficaram emocionados. Né? E tu aprender a falar, tu ter essa competência de argumentar, é a competência que tu vai usar também para vender ou para comprar. É importante a persuasão, né? Ou para te projetar. Para pegar mulher. Tem que ter. Pagar curso para pegar mulher. Os caras fazem grana tá, com essa merda. Faz, filho, faz. Faz grana. Os caras ficam abordando mulher na rua, aí fica ensinando, aqui não, agora você... treine seu músculo social. Inclina o seu ombro perto a ela pra... vai se fuder. Sou galo, porra, vai ficar aqui, ó. É um curso pra pegar mulher, eu acho uma das melhores coisas que a internet proporcionou. É um entretenimento um show bom. De comédia completo. Imagina tu gastar dinheiro pra aprender a conversar com a mulher. Porra, cara. Tá certo, realmente. Pô, não. É que nem aquele negócio assim, né? Os caras arrasta pra cima ganhando 20 mil por dia. Tu tem cara que isso faz em isso casa. Tu tem cara que faz isso daí. De Arrasta pra cima. Não, assim, ó. Arrasta pra cima. Fica... Oi, a gente também... Qual que é o bagulho que a gente vai fazer? O do shipping lá? Como é que Qual? é o dropshipping? Dropshipping, vamos É que assim, fazer é que ele vira O que é o dropshipping, Teve galera? uma palestra aqui Não. da Unifeb, que é de um gestor de robô. Não, primeiro não, calma aí. Primeiro não foi aqui na Unifeb. Tá, também. Mas foi também. Foi vários colégios. Mas também. Fala direito. Foi todo mundo. Aham. Aí ele falou sobre drop e quê? Ele falou sobre dropshipping? Falou. Não é que eu não prestei atenção. Aí, eu também não, eu tava conversando contigo. Mas enfim, né? como é que é o nome do negócio? Não, é que tipo, tá, agora... Só fala o nome do negócio. Dropshipping. Isso aí. O que ele é? Posso É o atravessador. Eles estão criando modinha pra falar isso. Não, Tu pega um dropshipping... fornecedor, tá ligado? Tu pega um fornecedor, tipo, uma confecção, né? Tá vendendo a roupa R$25. Tu pega, tu compra essa roupa, né? Ou sei lá, tu pega um anúncio dela, pelo menos. Aí tu taca no teu site, né? E tu, sei lá, oferece ela por 50, né? Nisso, a pessoa vai lá e compra de ti por 50 e tu compra do fornecedor por 25. A margem de lucro... É o atravessador, né? Tu não trabalha com sem estoque. Tu não tem estoque. Mas daí tem uns caras no meu TikTok que fica aparecendo que fica postando foto do Dubai, que faz essas drogas aí de dropshipping. Eu tô falando, vamos ter que fazer dropshipping. Mas aí deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É o atravessador gente. antigo? Eu não sei se é bem o atravessador, porque muitas vezes o atravessador era o cara que ele detinha essa possibilidade de chegar do interior, por exemplo, até o porto. Entende? Eu quero chegar com a minha mercadoria até lá no porto, tem que passar por esse cara aqui no meio, né? Mas é interessante a gente perceber que o cara hoje que vai ganhar esse dinheiro, ele vai colocar num site, ele vai ter de produzir um site, ele vai ter de fazer com que a informação daquela roupa chegue até a pessoa determinada, e vocês sabemos, os algoritmos estão aí para isso mesmo. A ideia de base, então, é que esse cara aqui que ele atravessa, ele é um distribuidor, né? E ele é o cara que, de certa forma, em todo o processo, é até um vendedor mais apto do que esse que vende por 25, querido. Né? Porque se esse que vende por 25, se ele gasta mais 5, vende por 30, mas monta uma estrutura para fazer tudo isso, talvez ele pudesse vender mais.
O cara do TikTok me prometeu 1 milhão por semana, tá? Eu quero meu 1 milhão por semana. O pessoal do dropshipping, cadê meu 1 milhão? Daquela palestra, assim, pra mim terminar, eu não vou falar o nome do palestrante, mas como a gente tá no meu meio de comunicação, nosso meio de comunicação, eu posso falar abertamente, certo? Eu discordo. É só não falar nome que... É só não falar nome, falar que é tranquilo. Por que eu discordo? Ele tá falando em gestão comercial. Claro que é importante a gente criar bons gestores. Funcionário, robôs, no caso que ele fala, né? Futuro profissionalismo. Futuros profissionais. Só que assim, do jeito que ele falou que a gente tem que se adaptar a um meio de produção robótico, porque é mais barato, claro, é mais barato, é mais ágil, produz mais. Só que vai faltar mercado consumidor pelo jeito que ele falou. Ele disse, tu vai virar gestor, tem uma clínica de dentista. Tu vai ter que aprender a virar gestor de 10 robôs que vão fazer o mesmo serviço de um dentista, certo? Tu não vai ser mais dentista, digamos, entre aspas. E diz assim que tudo vai ser substituído por robô, mas vai faltar mercado consumidor. E qual mercado consumidor vai ter dinheiro, se está desempregado, para consumir o que o robô vai produzir? O que o robô produzir vai ser excedente e vai desclassificar o robô, você entende? Exato. É a ideia muito inovadora que eu acho que, tipo, ele falar pra... Não querendo desvalorizar colégio público, mas, tipo, que a maioria é filho de empresário. Dar essas ideias, assim, pra uma galera, sabe? Eu achei desnecessário. Eu acho, assim, que a gente está vivendo hoje um processo que é mais um processo de revolução tecnológica. Claro. E esse processo de revolução tecnológica, para países que estão no estágio como o Brasil está, né, que é um país que, como eu falei para vocês, deixou de mandar estudante para o exterior para estudar e para trazer essa tecnologia para cá. Para evitar a fuga de cérebros. Eu fico triste, gente, quando eu vejo meninos e meninas brilhantes da idade de vocês dizendo que querem deixar o Brasil, né? Porque para mim, eu fiquei triste quando o Neymar saiu do Brasil, mas, cara, eu fico muito mais triste quando um aluno brilhante meu que podia ajudar a semear um país muito melhor, quer sair para ter mais oportunidade. Ele quer sair para ter mais oportunidade. Mas a culpa também não é terrível. Do aluno. Claro que porque não, o próprio país não. Exato, claro que concordo não contigo, sabe? Mas essa ideia, na minha percepção, assim, é que no intervalo em que a gente vive esses grandes avanços, esses grandes saltos tecnológicos, se apresenta para os países que estão, entre aspas, mais atrasados, para também eles darem um salto. Né? A gente não vai conseguir dar um salto se a gente ainda estiver discutindo se a Terra é chata, por exemplo. A gente não vai conseguir dar esse salto. Abraçar o nosso povo também. Tu entende? Se a gente conseguir continuar discutindo a ciência que tem de ser discutido, mas tem de ser discutido num nível que não é um nível popular. Eu não conheço suficientemente de física, de química, de tecnologias digitais para ir lá e discutir pau a pau com os caras que são as pessoas que são expertos nisso. Que estudou a vida inteira para isso. Exato. Né? Então, eu acho que nesses momentos assim de grandes saltos tecnológicos, o que acontece é que sempre fica um produto, que é um produto, entre aspas, ultrapassado, mas que ainda é passível de ser usado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão com uma baita estrutura aqui. É uma baita estrutura? Sim. Mas eu e vocês sabemos que há microfones absolutamente excepcionais para gravar um podcast. Eu e vocês sabemos que a gente poderia ter aqui um rack de efeitos acoplado na nossa placa de áudio e a nossa voz poderia estar saindo na internet como se o cara estivesse falando no ouvido da pessoa que estivesse ouvindo e assim por diante. A gente ainda não tem isso. Mas o que a gente tem? A gente tem a criatividade para aproveitar um produto que não é o primeiro da linha, mas que dá a condição de vocês botarem o bloco na rua e empreenderem o podcast. Não, mas foi ótimo isso aqui pra gente, porque exatamente. a gente tava vendo os preços. Exatamente. Cara, ia dar uns 12 pau tudo. Exatamente. Então, a gente já tem tudo isso de primeira. Assim. Não, pra começar, meu Deus, tá bom demais. Mas assim, a gente, e enquanto isso, tem muita gente que só não faz porque não tem aquele microfone, né? Porque não, eu não tenho uma baita placa de áudio. Não, eu não tenho um recurso final. Cara, começa, mano. Uma coisa que porque o tempo que tu for usar
para treinar, tu já vai treinar aprender ali no fazendo, né? Na lida. No empreendedorismo é isso. Uma coisa que eu concordo com a coisa que o cara falou na reunião foi que o nível de empreendedores do Brasil é um dos mais altos do mundo. Só que a falta de criatividade é uma das maiores também. Porque assim, tipo, a galera que não tem um exemplo, não tem um microfone pra começar o podcast. Mas sei lá, começa com um microfone do celular, um exemplo, sabe? Tudo dá pra tu conseguir um plano B, né? Óbvio, tipo, não vai ser a melhor qualidade, mas dá pra fazer algo. Exato. É tudo pra começar, né? Só pra falar uma coisinha, né? Estamos chegando em 1h30, aí tem que ver o horário. Isso, não, tá batendo no pico, galera, aqui pra mim. Então, tem que ver certinho. Então já vamos finalizar mais alguma coisa? Vamos embora? Eu não sei. Não é que eu queira, né? Eu só tô... Como é que tá teu horário? Já tá na Cara, risca? eu não sei como é que tá a minha imagem ali. Tu pega ali a maquiagem pra mim. E o São Paulo, Trida? São Paulo tá indo, cara? Tá indo? Sabia, que eu quebrei o celular do meu pai vendo o jogo de São Paulo? Tá brincando. Mas uma coisa que a gente tem é saudade de Champs, né? É verdade, é verdade. Aí, ó. Vocês não valem nada, mas eu A gosto. imagem de Brasília tem que ser boa, né? Não, tem que ficar bonito. Como é que eu vou me candidatar aqui pra representar vocês, gente? Claro, né? Galera, mas assim, eu adorei ter participado, acho que a iniciativa de vocês vai fazer história no colégio, na educação brusquense. Graças. E quero crer assim que muitos mais podcasts desse gênero apareçam para falar de dezenas de assuntos diferentes, dezenas de tópicos diferentes, porque eu acho que a gente só vai sair desse atoleiro que a gente está vivenciando, que é um atoleiro muito contraproducente para todo mundo, para mim, para vocês, para os pais de vocês. Ele é profundo, né? Ele já tá a gente só vai conseguir sair desse atoleiro quando a geração de vocês começar, né, levantar a mão e dizer, não, que isso. Sabe? Quando a gente começar a tomar mais atitude, mais iniciativa. Estou falando do meu futuro, né? O Itajaí Mirim é o meu futuro, a bacia hidrográfica é o meu futuro, a Mata Atlântica é o meu futuro. Cuidado do nosso, né? Sim. Cuidado que é nosso. E é por isso que eu acredito, assim, muita gente é meio catastrófica quanto ao futuro, né, e às vezes ansiosa e tal. Eu posso dizer assim com muita clareza e transparência, eu não tenho o menor medo do futuro, porque o futuro é de vocês, né? Até porque daqui 20 milhões de anos o sol vai explodir, não vai ser exatamente. Trida, o homem dos números. Já aproveitando a deixa, né, deixamos, quando você é deputado federal, se quiser vir aqui dar um salve, só pra dizer, né? Só passar aqui. Só pra fazer mais um podcast, né? Ter a liberdade. Esqueça tudo. Eu na verdade, eu acho assim, eu sou um incentivador disso, assim, sabe? Como eu estava fazendo aquele projeto do Curtas lá em Blumenau, sim. E eu dominava um pouquinho produção e edição de vídeo, numa época que pouquíssima gente fazia isso, mas eu comecei a publicar as minhas videoaulas no YouTube. Se tu for ver, tem aula lá de 2005 ou 2006, né? Que ano que eu nasci. Não tinha simplesmente eu tinha um ano de idade. nenhum canal de professores. Nenhum canal de professores em Santa Catarina. Eu postei lá meus primeiros 5 vídeos sobre as leituras obrigatórias da ACAF, nunca vou me esquecer e tal. Um monte de aluno falando e tal depois, né? Que anos depois os caras ainda assistem aquelas mesmas aulas. Eu acho que essa necessidade de a gente ousar, essa necessidade de a gente arriscar, essa necessidade de a gente tentar, e sobretudo, mais que tudo, para cada um de vocês, a necessidade de ter coragem, né? Essa é tem muitas coisas que podiam ter dado certo e que a galera não teve feito. Exatamente, essa é a grande lição do Pode Tudo, e eu fico felicíssimo de estar aqui, participando desse programa com vocês, né? Não só podendo expor as minhas ideias também, podendo contar um pouquinho quem que é o professor Deschamps, né, da vida pregressa, e dizendo que, entre outras coisas, assim,
teve duas coisas que eu amei fazer, que foi vir aqui reencontrá-los, né? Porque eu sinto uma saudade imensa de vocês, e também dizer que, porra, vocês avacalharam com o meu bonequinho. Deixar aqui com clareza, vossas excelências acabaram com o meu bonequinho. Calma que teve uma foto realista aqui. Pelo menos. Agora, salva. Esse boneco histórico. A produção Tá trajado de Nike. Olha aqui, ó, eu vou levar ele pra câmara comigo pra ser o meu maquiador, se ele fez essa produção aqui. Que negócio é esse? Essa produção, vamos ter que descontar do salário. Vamos ter que descontar. Tem. Não sabia que tinha coisa boa, não preciso pagar. Mas eu adorei participar, gente, e acho Foi que muito bom. Tenho a certeza mais absoluta que essa é só a primeira grande iniciativa, assim. É um futuro incerto, mas vai dar não, certo. eu acho que tem que acreditar, tem que acreditar. Eu sou muito assim, tem que ser positivo. Eu gostei da frase. E tentar. É como aquele ditado todo lá, né? Que eu não vou repetir. Qual? Pera, tá, vamos lá de novo. Tá, ó. Vai, consegue. É melhor tu ter ido e não ter dado certo do que tu se arrepender de não ter ido e ter dado certo. É isso, Tri. Pode crer. É que nem na balada, volta o negócio da mulher. Às vezes tu olha pra guria, pô, mas ela é muito bonita pra mim. Mas pensei, eu vou. Mas e se eu levar um fora? Mas e se eu for e não levar um fora? Mas, pô, tem tanta mulher bonita com tanto cara feio. Mas eu tenho papo, pô, mas eu sou feio. Tu entende? O cara começa a pensar nisso. É o cara avaliando os riscos. De palavras que ele falou nesse curto período de... Não, mas assim, a melhor filosofia é: o não tu já tem. Tem que correr atrás disso. O não tu já tem. Tem que correr Meu pai atrás disse- disso nunca. Meu pai disse que não existe mulher que tu não consegue, existe mulher mal cantada. Mas Não. Faz uma cantada pra mim agora. Ele disse... Faz uma. Calma, deixa eu contar uma historinha do meu pai rapidinho. Eu quero uma cantada. Ele disse que o pai dele tinha deixado ele de castigo, tirou o carro dele, ele tava sem carro, ele queria ir pra festa. Ele pegou a Verona, foi de bike pra festa. Aí ele ficou com a guria mais bonita da festa e fez ela levar ele de carro, botou a bike atrás do carro e fez ele levar até em casa. Então, entende o papo, hein? Mas uma cantada... Faz uma cantada. Não, olha nos meus olhos e faz. É romântico mesmo. Eu vou avaliar, tá? Que é os juízes. Teu pai é eletricista, gata? Eu tenho que falar não? Não sei. Como assim não sei? Tá. Vai! Não, por quê? Porque tem uma gambiarra. É porque tu é um gato. Como é que é do Hag lá? De tacar o leite? De chocolate? Gata, você... O quê? Gata, você não é chocolate, mas eu te tacava o leite. Eu te tacava o leite, mano. É um bagulho assim, é um bagulho assim. Vou contar uma piada. Vou contar uma piada rapidinho. Tu já ouviu a piada do louco lá, que tava no hospício? Não. Que morreu afogado? Não, nesse que morreu afogado? Isso é merda. Não. Tinha um louco, né, que tava há muito tempo no hospício já. E tinha um amigo dele que ia se matar, que não aguentava mais ficar no hospício. Aí ele tava tentando se matar tudo com jeito. Aí ele tentou se afogar e o amigo dele foi lá e salvou. Aí o diretor do hospital psiquiátrico chamou ele e disse: você teve um alto muito heróico, né? Já tá na hora de dar a tua alta, mas tem uma triste notícia, como ele tava tentando se matar todo dia, ele se matou enforcado hoje. Ele assim, não, fui eu que pendurei pra secar. É sacanagem. Olha a carinha dele. Vamos finalizar isso aqui logo. Ele tá muito feliz, ele tá muito feliz. Essa é boa. Vou finalizar com uma música. Gênero da comédia. Será com uma música? Uma música. Qual que é a tua música, deixamos? É que todo final de episódio a gente canta uma musiquinha aqui, né? Tem que... Tá, beleza. Então vamos Se não cantar é descontado do salário, tá? Uma ideia? Vocês sabem? Eu acho que Não? não. Então vamos... Pega no celular. Que outra. Qual que é a música? Uma música que a gente conhece. Uma música que eu também conheço. Calma. Não, eu não sei. Eu juro É que um- não sei a letra de Bote Azul. Bote Eu Azul. juro que eu não sei. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Uma flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. E
acabou. É isso, deu. Não desligou o microfone? Eu acho que sim. Meu Deus do céu. Ele desligou agora. Mas eu tô... Ei, som. Oi. E aí, não, é um idiota. É um idiota, né, cara? Tá, deu, é isso aí. Valeu, família. Mas Não, tem que- a calma piada aí, valeu? A pode- piada valeu? Valeu. Vamos Ó, embora? Quantos likes? A meta de like. Ah, eu tenho que falar uma coisinha antes que a gente não falou, mané. Aí Ó, tem que uns- agradecer o Unifeb, mano. É verdade. Também, mas também. mas É, de também. novo, a gente sempre agradece, mas É, claro. obrigado, Unifeb, aí, né? E desculpa você falar alguma coisa. E o professor Guilherme, como sempre. É, que ajudou a gente bastante, tá Ajudou sempre a aí. gente E a bastante, todas as sim. avós do Brasil, A né? todos os avós. É, todas as avós. Boa. E também. A Trida, vocês ficavam aí. Não, o Trida não gosta das avós. Eu também quero mandar um recado aos jogadores de Pokémon GO ainda. Vão no Parque da Escultura, mas não pra caçar merda do Pokémon GO. Aí, ó, pau no cu de quem joga Pokémon GO, tá? Tomara que seja atropelado por um carro. Não, tem que fazer exercício, pô. Não, mas vai. Tem- Mas não vai pra jogar Pokémon. Ó, o pique é assim, ó. O pique é fazer academia, ficar mostrando igual a música. E daí, Pronto, encerrei. e daí o moleque, É. o moleque vai no banheiro e. Não, a gente ainda tem que se despedir. Aqui não. Certinho. Eu não ia. Não, vamos se despedir Aqui certinho, não. tem que se despedir certinho. Tá, Trida, faz a despedida aí, formal. Pera aí. Galera, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham visto e ouvido até aqui, né? A gente também agradece pela presença do professor professor Deschamps. Deschamps. Agradeço, gente. E que Deus abençoe ele, que ele consiga chegar no Amém, projeto amém. dele pra gente realmente mudar o Brasil. Eu sei que é difícil uma pessoa só mudar, mas é aquela história do passarinho, né? Se cada um fazer seu papel, realmente vai mudar o mundo. que o passarinho tem a ver com isso? Você não sabe a história do passarinho? Não, pera, Pô, baixa. eu tenho que explicar. Essa é Mais boa, uma. essa é boa. É que assim, ó, uma vez estava tendo um incêndio na floresta, aí a galera viu, os animais todos viram passarinho, né? Pegando com o biquinho de água e jogando lá na água, no fogo. Mas o fogo alto, a galera, cara, mas tu é louco? Tu nunca vai apagar o fogo. Aí eles, não, eu tô fazendo meu papel. E a galera começou a ver querendo fazer igual. Aí daqui a pouco estavam todos os animais da floresta tentando apagar o fogo no bico e conseguiram apagar o fogo. Aí a história do passarinho, cada um fazendo o seu papel. Posso contar uma história do Elon Musk pra gente acabar? Puta merda! Posso contar a história do Puta Vou merda! contar a história do Elon Musk, então. Tá. Eu vou, vai assim. Essa aí acabou, porque senão... a história do É, Elon essa Musk. acabou. Não, agora, acho que todo episódio eu vou ter que contar uma história do Elon Musk aqui pra ficar a tradição. Tá. Tinha o Elon Musk, tinha uma família... lá de novo, lá no interior do Paraná, Beltrão, lá? Engenheiro Beltrão. A Daline? Que Line, cara. O sobrenome dela é Beltrão? Tá, enfim, tinha o Elon Musk, né? Daí ele tava com a família dele lá, tava com o filho. E tava com a mulher dele, né? E ele tava projetando foguete pra dar ré, né? Tá ligado? Aquele foguete pra dar ré. E aí o filho dele começou a brincar com o foguete, e aí ele fala, papai, aí ele brincando, né? O Elon Musk, sai daí, moleque, né? Porque aí o filho do Elon Musk foi pegar foi brincar, assim, né? Com o martelo. Aí o Elon Musk tava muito puto, né? Que o moleque, ele deu uma batida de martelo. Aí como é que é a palavra? Ele amassou, obrigado. Amassou. Aí ele pegou o martelo e deu no dedo do filho dele. E aí chorava, né? Ai, papai, meu dedo. E o Elon Musk também chorava, né? Porque martelou o dedo. Eita, ela martelou o dedo do filho. Aí foi levado pro hospital. Aí a mulher, o que você Peso fez? Misana. Meu Deus. Aí o moleque acordou de um coma de 6 meses. Que maconha que tu fumou, Cala a boca, Victor? parece que... aí ele falava assim, papai, olha o meu dedinho, agora. Aí o dedo dele, tipo, ele não tinha mais movimento dedo. Aí, papai, o dedinho. Aí agora eu não vou mais atrapalhar o senhor. Você tá feliz, papai? E o Elon Musk chorava e falava... Aí o Elon Musk, né, chorava e falou assim, óbvio que eu tô feliz, não vai mais me incomodar. Essa é a história do Elon Musk, família. Seja que nem o Elon Musk, se teu filho te incomode, acabe com os dedos dele pra ele não ter mais movimento na mão. Cê é louco? Minha mãe sempre disse, respeito é bom e conserva os dentes. Mas vamos finalizar que já tá batendo horário. Vambora. Vamos ficar aqui até umas 3 horas. Mas muito obrigado ao professor Deschamps, Obrigado. ao Eu Leonardo agradeço, Gibran, o Victor Fidelis. E
O Léo, o Schmidt. O Leonardo Schmidt a gente também agradece muito, aqui. mas hoje está de serviço e não conseguiu. Aliás, né, também comparecer. gostaria de dar um salve especial pra produção. Pra Obrigado, produção aí que produção. tá junto com a gente. Obrigado, produção. Nunca Valeu abandonou a a técnica. E daqui a pouco aí creio eu que a gente vai crescer, vai ter um ambiente melhor. Tudo certo. E não querendo ser muito ambicioso, mas o velho da van pode estar aí daqui uns 10 episódios, né? É, o Muzi. Tranquilo, né? Hã? O Muzi. O Muzi. Eu acho que se tu chamar ele de velho da van, ele não vem, assim, né? Mas daí... Antes que... Aí ele dá uma TV pra nós botamos assim a propaganda da van atrás. Cash pega. Parcelado em 20. Não, mas é isso. Então Mas vamos valeu embora, né? então, muito obrigado Valeu, e um bom família. final de semana. Tchau, gente.